Filosofia em tempos de pandemia, discutindo com vocês neste módulo, com a Escola de Frankfurt. Ali, esta escola da teoria social, que faz uma crítica à sociedade, através de pensadores que procuram analisar esse contexto histórico e as consequências de um processo de manipulação, de massificação da cultura, principalmente utilizando a ciência a serviço do capitalismo, a serviço de uma manipulação, levando as pessoas ao que Adorno, Horkheim vai chamar de eclipse da razão. Parece que a razão desapareceu, parece que a razão está escondida, soterrada, porque as pessoas perderam a capacidade de criticar, de analisar, de fazer uma ruptura com esse imediatismo imposto pela indústria cultural. Vamos conversar um pouquinho sobre a Escola de Frankfurt. Ora, esta teoria crítica, ela traz uma crítica aos aspectos de uma razão instrumental, voltada para a eficácia e competitividade, que se sobrepunha à razão que diz respeito aos fins propriamente humanos. Vejam, é como se essa escola ela fosse criada com o objetivo de tentar resgatar a capacidade humana de pensar, de criticar e de trazer à tona a capacidade que o ser humano tem de ser verdadeiramente humano. Os principais representantes dessa escola, Horkheim, Adorno, Marcuse, Walter Benjamin, Erich Fromm e Habermas, vão dizer, lembrar a todos nós que a indústria cultural, ou seja, há uma forte presença na mídia, no cinema, na televisão, na internet, nos jornais, nas músicas, naquilo que marca o processo de entretenimento como uma forma de manipulação da nossa consciência, levando a esse eclipse da razão, levando a essa massificação, a essa homogeneização dos comportamentos. Qual que é a consequência disso? É uma morte da razão crítica, uma desesperança, e as pessoas passam a viver apenas para o consumo e para o entretenimento. Nesse sentido, um autor que sempre aparece nas nossas avaliações, ao lado do Adorno, do Horkheim, que traz essa preocupação com uma crítica à razão instrumental. Vejam, a razão instrumental é aquela que simplesmente faz sem pensar, que simplesmente justifica os atos. E o que é a razão instrumental quando a sua razão passa a ser instrumentalizada, massificada? Você passa a justificar os atos, mesmo que absurdos, maus, indesejados, corrompidos por um discurso manipulador, você passa a justificá-los em prol de consumo, em prol de entretenimento, ou em prol de um discurso científico que passa a ideia de que simplesmente é necessário uma vida pautada em coisas ou num processo competitivo ou cientificista, pautando as nossas relações nos interesses capitalistas. Ora, um dos últimos autores da Escola de Frankfurt é Habermas. E Habermas, ele vai tentar resgatar essa razão crítica, essa razão adormecida, através da ética do discurso. Ele vai dizer que existe um agir comunicativo que recusa a razão instrumental.
Ou seja, é preciso, segundo Habermas, que a gente separe o mundo do trabalho do mundo da vida. Ele diz, uma coisa são as pessoas competirem, disputarem, não terem tempo no mundo do trabalho, no mundo externo. Outra coisa é o mundo da vida. Ele defende uma razão orientada para o mundo da vida, do entendimento mútuo entre as pessoas. Quem sabe, não é por acaso que Habermas tem influenciado muito a ideia de redes sociais, a ideia aí da utilização de meios como Instagram, Facebook, chats, WhatsApp, que vão trazer para dentro da intimidade um agir comunicativo, uma razão em que une as pessoas, ou que afasta, que deleta aqueles que são indesejados. Por isso, Habermas vai dizer que a razão comunicativa é aquela que se apoia no diálogo e na interação entre os indivíduos do grupo. E é mediada pela linguagem e pelo discurso. Veja, Habermas vai dizer que no mundo da economia e da política, os acordos são pactos, são negociações em que prevalecem os interesses particulares. E aí, ali ele vai dizer, nesse mundo aí, justifica-se uma racionalidade instrumental. No entanto, no mundo da vida, é preciso uma intersubjetividade, uma intercomunicação, uma razão comunicativa. Ora, ao lado do Habermas, nós vamos encontrar Foucault. Foucault, ele vai analisar, como um bom sociólogo, essa relação entre verdade e poder. Eu diria para vocês que a grande preocupação de Foucault é mostrar no mundo como hoje não tem mais valor, ou o valor é pequeno, dado ao macro poder, à política, à justiça, aos governantes. Mas o poder hoje ele está concentrado no que Foucault chamou de microfísica do poder. Ou seja, no poder que controla, no poder que vigia. Por isso ele vai dizer que a gente vive numa sociedade disciplinar, controlada. E daí, caros, a força, o poder que tem as câmeras espalhadas. Hoje as pessoas andam com celular e o tempo todo estão ali filmando, gravando os acontecimentos. E muitas vezes aquilo que aparece ou aquilo que é vigiado tem mais força de lei, tem mais poder do que a polícia, do que o Estado, do que a estrutura macro de poder. Então, o que Foucault faz? Foucault investiga a mudança de comportamento ocorrida na Idade Moderna e interpreta essa mudança como verdades produzidas no âmbito do poder. Então, temas como loucura, disciplina, sexualidade, ele vai analisar dentro desse processo de exclusão dos que não foram ou que não seriam disciplináveis. Daí o livro dele é Vigiar e Punir. Ele diz que é preciso que essa verdade e esse poder, estruturada nessa microfísica do poder, leve a essa sociedade disciplinar e de controle que vigia os indivíduos para puni-los. E uma das formas de punir esses indivíduos é a exclusão. A outra é dizer que esses indivíduos estão loucos e por isso eles devem viver à margem. A outra é um discurso científico que legitima o que é normal, o que é doente, o que é sadio, e por sua vez você começa a excluir aqueles que não são adaptáveis a este poder estabelecido.
Vejam, um dos exemplos claros desse processo é a escola. O processo de exclusão, de reprovação na escola, nada mais é do que legitimar aqueles indivíduos que ficam de fora de um processo aceito mercadológico. Por isso, atenção, cuidado com esse discurso, vai lembrar a gente, Foucault, da neutralidade da ciência. Não existe ciência neutra, existe ciência a serviço da vida, da cultura ou do poder. E aí, essa ciência, quanto mais ela está a serviço dessa sociedade disciplinadora, dessa sociedade do controle, mais ela exclui determinados indivíduos. E exclui dizendo que essas pessoas estão loucas, ou que essas pessoas são bandidos, ou que elas não estão dentro de um padrão social aceitável. Nesse sentido, vamos aqui analisar duas questões. Reunidos na escola de Frankfurt, filósofos alemães Adorno, Marcuse, Horkheim descreveram a racionalidade ocidental como instrumentalização da razão. A ideia de razão instrumental pressupõe uma. Então, o que ocorre nesse processo de instrumentalização da razão? Ocorre que a ciência ela foi transformada, né, numa ideologia cientificista. Então, você pega a razão, você pega o conhecimento e faz dele uma ideologia a serviço de um modelo de conhecimento ou de um modelo de sociedade disciplinadora, controladora. Então, a ciência que deveria ser livre, a ciência que deveria ser promotora de transformações, passa agora a se transformar numa ideologia. Agora, uma questão aqui do Habermas. Vocês viram na nossa discussão que Habermas ele reivindica para as minorias, ele reivindica para as pessoas este amparo democrático, na medida em que ele diz que é possível, letra C, a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeter ao debate público, ciente de que estão vinculados à coerção do melhor argumento. Então, dentro de uma sociedade de acordo com as ideias de Habermas, é possível a convivência entre diferentes e não mais, e não só isso, é possível que as pessoas convivam em paz, mas para isso é preciso que elas respeitem o melhor argumento. É preciso que as pessoas aceitem que existem argumentos que vão além dos interesses particulares. E é isso que ele chamou de razão comunicativa. E por último, aqui nesse bloco, uma questão do Foucault. O filósofo Michel Foucault inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, a finalidade das leis na organização das sociedades modernas Então, a finalidade das leis é organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Então, a letra E. Então, sempre as questões voltadas para o Foucault estão ali voltadas para essa questão do poder, essa questão da sociedade disciplinar ou da análise, da vigilância das câmeras, né, da utilização da tecnologia para controlar os indivíduos com o discurso da ciência. Então, a finalidade das leis é organizar as relações de poder na sociedade e entre os estados. Filosofia em tempos de pandemia.